Hey there, tudo bom? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde nós vamos solucionar juntos o maior dilema de quem quer aprender inglês: compreender quem está falando e se comunicar bem. Você já deve ter percebido que uma criança adquire uma língua através da exposição, ela precisa se expor à língua e também da interação com outras pessoas. E que depois de crescido, a gente aprende de forma um pouco mais racional, a gente tem que parar para estudar. Então, dessa forma, a gente precisa de um método que vá unir o aprendizado explícito, consciente, e a forma implícita, que é mais natural, que vem de dentro. E é preciso alguém que guie o aluno de uma forma mais estruturada para ele chegar à fluência. Com o método Spring Up, o aluno aprende vocabulário, expressões e até gramática de forma prática e ativa, fazendo associações e desenvolvendo o pensamento em inglês de forma gradativa, aos poucos, estimulando as habilidades de compreensão e fala desde a primeira aula. Como o aluno vai entrar em contato com o inglês da vida real, não somente o inglês de livros, ele vai desenvolver a compreensão do inglês falado por nativos de forma contextualizada e vai ter várias oportunidades para soltar a língua e realmente falar inglês. Já faz muitos anos que eu ensino inglês e que aplico esse método com os meus alunos de várias idades aqui no curso presencial. Quem se dedicou e aplicou as técnicas que ensinei realmente destravou, começou a pensar em inglês e alcançou a fluência, mesmo sem estar no nível avançado. Como a Jasmine, que começou do zero e com apenas 1 ano de estudo já foi morar nos Estados Unidos e já conseguiu um emprego lá. Também tem a Marlone e o Lennon, que já sabiam um pouco de inglês, mas precisavam melhorar rapidamente. Então eles fizeram um curso intensivo de revisão e otimização do inglês para prepará-los para morar na Nova Zelândia. E eles hoje estão muito felizes trabalhando na área deles, que é a engenharia. Mas isso foi possível porque eles já estavam preparados quando surgiu a oportunidade. Sem falar nos inúmeros alunos que fecharam a prova do Enem e que o inglês era a menor das preocupações quando eles chegaram no ensino médio. Você quer isso também, né? Que o inglês não seja um problema para você. Bom, meu nome é Paloma, é um prazer imenso falar da Spring, porque eu digo que foi um divisor de águas na minha vida. Foi na Spring que eu me encantei realmente pelo inglês. Eu já fiz inglês há anos atrás na minha vida, mas sempre por obrigação. Quando eu me vi na necessidade de realmente ter um inglês bom para me comunicar nas minhas viagens, para ter acesso a novos artigos e conhecimento que às vezes a gente só tem em inglês, eu encontrei Spring. Carol tem uma metodologia de ensino fantástica, que é dinâmica, que não é enfadonha e que eu como adulta já não tinha mais paciência para um método de repetição e tudo mais. Carol é atenta aos detalhes de forma que ninguém nunca me corrigiu de algumas pronúncias que eu tenho errada, e Carol foi a primeira professora que ficou atenta a isso, me corrigiu em várias entonações e pronúncia e tudo mais. Então assim, quando eu cheguei aqui, que hoje eu estou no intercâmbio na Irlanda, eu vi que o nível de curso de Carol Macedo é nível internacional, e assim, eu só tenho elogios a fazer Spring e indico demais de quem quer realmente aprender com prazer. Então, muita gente deixa o inglês em segundo plano, porque não tem tempo para estudar, porque não é tão urgente assim, e acha que quando realmente precisar ou uma oportunidade surgir, vai aprender inglês em 2 ou 3 meses. E você sabe que isso é praticamente impossível, né? Porque é preciso muita dedicação e é preciso tempo para desenvolver uma nova habilidade. Você não aprende assim da noite para o dia. E assim, mesmo com dedicação, é preciso uma orientação, porque a pessoa perde muito tempo procurando assuntos aleatórios online, traduzindo tudo que vê, lendo errado, estudando só por livros, textos ou até vídeos no YouTube. Ok, é bom, mas demora muito. Os assuntos não estão estruturados e a evolução é muito lenta, além de não ter certeza de que você está no caminho certo, né? Se você está pronunciando corretamente as palavras, as frases, se está montando direitinho, você nem sabe se vai conseguir falar quando estiver cara a cara com um estrangeiro. Só que com o método Spring Up, que eu já vou te apresentar, calma aí, você vai praticar inglês todos os dias, trazendo os assuntos que aprendeu para o seu cotidiano, para a sua vida. E sendo meu aluno ou minha aluna, terá toda a orientação necessária para desenvolver as habilidades da língua, estimulando principalmente a comunicação e o pensamento no próprio inglês. Você deve estar se perguntando quem eu sou, né? Eu sou Carol Macedo Fuash e vou te ajudar nesse processo em direção à fluência do inglês.
Então, eu também tenho especialização em ensino de língua inglesa e também tradução audiovisual. Eu faço tradução para legendagem, dublagem de filmes, séries, games, documentários, mas o ensino é minha grande paixão. Eu acho que eu nasci para isso, sabe? Um dos meus grandes desejos é poder ajudar outras pessoas a se comunicarem nessa língua global que é o inglês e que possibilita o contato com pessoas do mundo todo, que abre portas para oportunidades no exterior e até mesmo no Brasil e amplia os limites do teu mundo pessoal. Porque ao entender inglês, você vai ter acesso a mais livros, mais filmes, a internet se abre em um leque muito maior. Então, pensando nisso e depois de receber muitos pedidos, eu resolvi aumentar o alcance dos meus cursos, que eram apenas de forma presencial. E eu acabei adaptando o método Spring Up para o formato digital. Na verdade, antes de eu te falar sobre o método, eu quero te contar uma história. Eu já falei para vocês que eu comecei a ensinar quando eu tinha 17 anos? Então, na verdade, foi assim. Eu fiz o meu curso de inglês e quando a gente termina, em algumas escolas eles oferecem aos melhores alunos para fazer o curso para professor, de treinamento. E aí eu fiz, mas assim, eu não tinha nem pretensão, eu nem sabia que eu gostava tanto de dar aula. Naquela época, eu já trabalhava numa loja de música, mas teve um belo sábado que eu recebi uma ligação da secretária lá da escola dizendo: Carol, você pode substituir o professor tal. Então, é uma turma do Team 3, terceiro estágio, você pode vir? Eu tinha 17 anos, eu era uma pirralha, mas eu fui e eu absolutamente amei dar aula. Sabe o que aconteceu? No final da aula, os alunos fizeram um abaixo-assinado para eu assumir a turma e ficar no lugar daquele professor. E assim, eu me identifiquei demais com a sala de aula. Só que tinha uma coisa que não estava muito certa. Os métodos das escolas tradicionais eram muito fechados, muito repetitivos. Todo semestre era absolutamente a mesma coisa. Tinha que seguir a mesma, a risca, o mesmo padrão, não podia sair da ordem, não podia fazer uma aula diferente, trazer uma música porque não dava tempo, ia sair do padrão. E aí eu fui morar na Inglaterra. Quando eu fui morar lá, e aí eu entrei em contato com outros métodos, e outras formas de ensino que são utilizadas na Europa, foi que eu me toquei o quanto pode ser melhor, o quanto pode ser mais divertido, tanto para o professor como para o aluno. Sim, você vai ter que estudar inglês, você vai ter que sentar para se dedicar, mas essa dedicação e esse estudo pode ser mais leve, não precisa ser maçante, com textos super extensos, onde você vai simplesmente ficar numa tradução automática e na hora de colocar em prática não vai conseguir, porque a gente coloca em prática a língua da forma que a gente aprendeu. Então, se a gente aprendeu de forma inglês, português, português, inglês, a gente vai ficar preso nisso o tempo todo e não vai conseguir formar frases, pensar em inglês realmente. É preciso ter iniciativa e dedicação. E eu já quero te informar que você não vai ter que esperar até ter uma compreensão de nível intermediário ou avançado para falar inglês. A gente vai colocar o que você aprende em prática à medida que vai aprendendo. Então, nós vamos desenvolver todas as habilidades de forma integrada, em conjunto e gradativa, aos poucos. Vamos começar de forma fácil para você aprender a pensar em inglês, sentir como a língua funciona e aí nós vamos dificultando aos poucos, mas seguindo o seu ritmo. Esperar para um dia falar, um dia quando? Isso não vai te ajudar em nada, pois nós sabemos que a gente só aprende aquilo que a gente coloca em prática. E se você prestar atenção, quem não consegue falar inglês é justamente aquele tipo de pessoa que acha que precisa saber tudo antes de começar a falar. Não, vamos colocar em prática à medida que a gente vai aprendendo, tá? Outro grande erro é achar que vai aprender a falar tendo como base simplesmente textos e tradução. Texto, texto, tradução. Isso, na verdade, vai te ajudar muito, sim, na compreensão, na quantidade de vocabulário que você aprende. Mas falar só se aprende falando. A gente precisa se ouvir falando inglês, porque a fala é uma habilidade rápida e não tem tempo para ficar pensando no que vai ser dito. Não é como uma mensagem no celular que a pessoa escreve, usa o corretor, apaga, escreve de novo. Não, a gente precisa desenvolver essa habilidade da fala ao ponto dela ser automática, natural, pá, sem pensar. Tem que vir de dentro e não ficar pescando palavras de fora que você viu naquele texto. Ai, como era? Não dá tempo. Se você ficar fazendo isso, realmente não vai se comunicar em inglês. Você não vai conseguir transmitir sua mensagem. E aí trava tudo, porque você não vai conseguir comunicar nada. Você vai se enrolar e travar.
Consequentemente, você vai ficar só no mental, pensando no inglês, português, português e inglês, né? Preso naquele formato textual, né? E não vai sair nada da boca, porque a gente leva para a prática a língua, né, o inglês, do jeito que a gente aprendeu. Então, se você aprendeu somente através da tradução, você vai querer traduzir na hora de colocar em prática. Mas se você aprendeu de forma prática, é outra coisa. Você associando com o mundo ao seu redor e com os contextos apresentados, você vai ter um pensamento muito mais rápido, diretamente no inglês. E vai ser muito mais fácil e natural falar essa nova língua. Agora, vamos esclarecer. Vocês devem estar se perguntando se eu sou contra a tradução. Não, minha resposta é não, claro. Eu também sou tradutora, né? Mas tem uma coisa, aprender uma língua através puramente da tradução não vai te ajudar em nada a pensar em inglês, porque você vai estar sempre apegado à estrutura da sua própria língua, no nosso caso, o português. Eu não sei se eu falei, mas eu tenho certificação TEFL, de ensino de inglês como língua estrangeira. Então eu já tenho um preparo para não prender o aluno à sua própria língua, pois é um momento em que o cérebro precisa girar a chave, sabe, como um interruptor, para poder entender como a nova língua que você está aprendendo funciona. Não adianta ficar pensando em português para falar outra língua. Eu acho a tradução útil em casos em que um certo assunto será mais prático de ser ensinado se você realmente mostrar que a estrutura é igual ao do português. Ok, isso facilita. Também no caso das expressões em que, na verdade, a tradução vai ser completamente diferente. Então, a gente tem que achar e apresentar uma tradução equivalente. Você tem que usar o que você já sabe e partir daí. À medida que você aprende, que tem input, vai ser mais fácil colocar em prática, produzindo a linguagem e fazendo o processo de output. À medida que você se expõe ao inglês, você faz associações, identifica padrões, coloca em prática e você traz para a sua vida e para a tua realidade. Entrou, saiu, entrou, saiu. Entrou inglês, tem que produzir inglês. In and out, ok? Você pode hoje mesmo começar a colocar esse inglês em prática. Você não precisa relatar acontecimentos históricos, né, de forma super rebuscada para começar a falar. Você começa a falar algo sobre si mesmo, sobre as coisas que você gosta, sobre o que te rodeia. Você começa de forma simples e aí a gente vai dificultando à medida que você vai tendo mais vocabulário e vai aprendendo mais estruturas. Mas não adianta você querer começar pelo mais difícil. Um bebê não começa pelo mais difícil, começa com palavras soltas e aí vai montando frases, vai entendendo como funciona a estrutura de uma frase, não é? E vai montando, vai se expondo à língua e encaixando, né, na produção da própria linguagem. Dessa forma, você vai criar autonomia. Veja que não é necessário muito conhecimento de inglês para falar algo sobre si mesma, sobre o que você gosta, o que não gosta, não é? Então, para que esperar? É por isso mesmo que alguns métodos não funcionam. Os professores te fazem acreditar que você não precisa colocar em prática e que você pode ficar aprendendo só através de textinho. Não dá para aprender só decorando frases e traduções. Isso não vai te ajudar na hora H, quando você estiver de cara a cara com o estrangeiro e realmente precisar se comunicar. Quando a gente viaja, numa entrevista de emprego, numa reserva que a gente tem que ligar para algum lugar, ou um cancelamento de um voo e a gente realmente precisar se comunicar, a gente não está num ambiente controlado. A gente tem que estar preparado para adaptar nossas respostas, fazer as perguntas necessárias para solucionar um problema e ter essa flexibilidade e a iniciativa de compreender e nos fazermos entender. A gente precisa transmitir uma mensagem. Agora, quando você entende que tudo que você absorve pode ir para a prática, aí o jogo vai virar ao seu favor e você vai realmente conseguir falar inglês. Você vai sentir mais confiança e você vai sentir o seu próprio ritmo. Já imaginou como vai ser estar no controle disso? Você agora só precisa colocar em prática o que você já sabe de inglês, mesmo que seja um pouquinho. E se você quiser a minha ajuda para aprender, desenvolver suas habilidades e destravar de uma vez por todas, né, através de um método que funciona realmente, deixa eu te falar o que nós vamos poder fazer. Eu fico muito feliz em poder te apresentar o Spring Your English, um curso de inglês diferente, com foco na comunicação e no aprendizado de forma prática, que utiliza várias técnicas que eu desenvolvi e apliquei durante todos esses anos como professora de inglês, a partir dos estudos que realizei sobre metodologias de ensino de idiomas, a evolução dessas metodologias, sobre teorias de aquisição de linguagem e até mesmo sobre programação neurolinguística aplicada ao ensino de idiomas.
Esse curso foi criado para que você possa aprender na prática, para você desenvolver sua compreensão e as habilidades da língua. Assim que você acessar o curso, você vai ter acesso a um módulo de introdução, onde você vai ter orientações de como ter o melhor aproveitamento do curso. Você vai ter acesso ao plano de estudos e também uma explicação inicial de como aplicar as técnicas e realizar as várias atividades práticas que você vai encontrar ao longo do curso. E para quem é o curso Spring Your English? Esse curso é para quem está aprendendo inglês do zero e também para quem já tem conhecimento e parou de estudar, ou para quem não consegue se soltar, está se sentindo travado, não consegue se comunicar. Nesse curso, você com certeza vai desenvolver a sua comunicação. Como o conteúdo é estruturado de forma a você estudar no seu próprio ritmo, ele independe de idade, podendo ser utilizado por jovens e adultos, e até mesmo por pré-adolescentes que começaram a ver inglês na escola para valer mesmo, tipo a partir do 6º ano. Qual é o nível do curso? O conteúdo vai desde o nível mais básico, lá para iniciantes mesmo, até o Upper Intermediate, que é o pós-intermediário. E por que não inclui o avançado? Porque nem todo mundo vê essa necessidade de cursar até o nível avançado e muita gente já se satisfaz até o Intermediate, que é o intermediário, ou o Upper Intermediate. Então isso depende muito do objetivo de cada pessoa. Por isso o curso avançado é vendido separadamente, somente para as pessoas que realmente querem dominar a nível avançado o idioma. E você vai ter essa escolha, você não vai ser obrigado a comprar o nível avançado e ter que investir nisso agora. Então essas pessoas que já têm um nível avançado de leitura e compreensão e que não conseguem falar, podem também comprar apenas o nível avançado separadamente. Então esse investimento vai ficar agora muito mais justo para você que está começando. Você não precisa pagar pelo nível avançado que você só vai estudar daqui a muito tempo. Eu resolvi separar os dois cursos, o Spring Your English e o Fly High. O Spring Your English é o desabrochar do seu inglês, ele vai florescer, né? E compõe o nível básico e o intermediário, com 5 módulos e cerca de 200 aulas. Sim, 200 aulas, ok? Já o Fly High, que é o nível avançado, vamos falar sobre ele em outra oportunidade, tá? Vamos focar agora no Spring Your English. Com explicações práticas e o auxílio de vários recursos para facilitar a sua aprendizagem, como imagens, áudios, vídeos, cada aula vai ter um tópico a ser desenvolvido e você vai aprender vocabulário, expressões, pronúncia e até mesmo gramática na prática. Sim, na prática. Em todas as unidades você vai ter oportunidade para desenvolver a compreensão e soltar o seu inglês. Seja durante a própria aula gravada, que você vai poder assistir quantas vezes quiser, né? Seja durante a prática do in and out, que são atividades orais e escritas que você vai usar durante toda a semana, né? Para praticar aquilo que aprendeu na aula inicial. E também, sim, durante lives em grupo para tirar dúvidas. Ou também durante os encontros one-on-one comigo. Ah, eu não te falei sobre isso, né? Eu vou explicar daqui a pouco. E o conteúdo do curso? A forma que o conteúdo está estruturado vai te ajudar a sentir segurança para falar inglês, porque você não tem que dominar tudo de uma vez, você vai desenvolver a sua compreensão aos poucos e aí vai se sentir confortável e confiante, né, colocando em prática à medida que você aprende. Eu tenho como parâmetro o Common European Framework of Reference for Languages, que é um guia de referência criado pela União Europeia que classifica o conhecimento da língua em uma escala composta por 6 níveis, A1, A2, B1, B2, C1 e C2, sendo A para os níveis iniciantes, B para o intermediário e C para o avançado. Lembra que eu te falei que o Spring Your English tem 5 módulos? Então, eles correspondem ao A1, A2, B1 e B2 e eles vão te proporcionar todo o conteúdo necessário para você se comunicar com o mundo. Levando em consideração esse quadro de referência, a gente eleva o nível dos alunos aqui do Brasil ao nível que você gostaria de alcançar se você fosse fazer um intercâmbio na Europa pagando caríssimo para aprender inglês. Em poucas aulas, você já vai sentir que é possível começar a falar inglês com mais confiança. Você vai ver como o inglês pode ser fácil de aprender e aos poucos vai destravar e começar a se soltar. A mudança é perceptível, é quase palpável
e você vai poder estudar aonde você estiver, no conforto da sua casa e até na praia. As unidades e exercícios são liberados semanalmente, para você entrar num ritmo de estudos progressivo, dando tempo para absorver o conteúdo e colocar em prática, sem se atropelar, sem querer estudar tudo de uma vez. O curso online tem vários benefícios. Primeiro, você não vai perder tempo com transporte, pegando um carro, dirigindo ou pegando um ônibus. Você não vai ter que esperar a aula começar. Você não vai precisar sair de casa. E vai poder assistir às aulas quantas vezes quiser, sem pagar nada mais por isso. Revisar sempre que achar necessário, o que não seria possível com as aulas presenciais. Já imagina? Você não pode perder a aula se você for viajar, se for para um casamento, para a festa de aniversário da sua mãe. Imagina o investimento que eu fiz para chegar até aqui. Foram anos de pesquisa, muito estudo teórico e prático, até poder selecionar o melhor de cada metodologia de ensino de línguas já existente. Enfim, tudo me trouxe até esse momento em que eu realizo um sonho de poder ajudar mais e mais pessoas a se comunicarem em inglês. Sério, se você fosse fazer um curso de inglês presencial, você tem noção de quanto gastaria em termos de tempo e dinheiro? Um curso tradicional leva em torno de 6 anos ou mais para você alcançar a fluência, enquanto um curso online pode ser cursado no seu ritmo, em muito menos tempo, dependendo totalmente da sua própria dedicação. Para fazer um curso tradicional, o valor mensal médio é de R$ 250 a R$ 300, totalizando cerca de R$ 3.600 por ano, fora o material a cada semestre. Contando os 6 anos de curso, totaliza um gasto de mais ou menos R$ 20 mil nas mensalidades e mais uns 5 mil de material. Falando de forma proporcional, o meu curso da Spring Your English vale tranquilamente 3 a 4 anos de curso presencial, do básico ao Upper Intermediate, não acha? E num curso presencial, você nem pode reassistir às aulas, não é? Além das aulas, você também vai receber o material em PDF, não precisa gastar nada mais por isso. Você pode baixar e imprimir se quiser, além de ter vários exercícios com correção automática, que você pode fazer pelo celular, pelo tablet ou também pelo computador. Além desses materiais, também tem arquivos em MP3 para você ouvir e treinar sua pronúncia, compreensão auditiva e até mesmo a fala, não é maravilhoso? Assim, com a minha ajuda e a sua dedicação, você vai potencializar o seu resultado e soltar o seu inglês. E eu creio que um valor justo, muito justo para mim e também para você, é de R$ 2.000. O que acha? Tem um detalhe, como essa é a primeira turma que está migrando do curso Spring Your English presencial para a plataforma online, o curso vai ser seu apenas nessa primeira turma por apenas R$ 797, ou em 12 parcelas de R$ 77,65. Isso, lembrando, inclui 5 estágios, o básico completo, o intermediário completo e o pós-intermediário. É um curso que se compara a 4 anos de estudos em escolas tradicionais de inglês. Mas essa é realmente uma oportunidade única, porque é a primeira turma na plataforma da Hotmart. Além disso, você tem a garantia, porque se por algum motivo você não ficar 100% satisfeito, não se identificar comigo, com a minha forma de ensino, o que eu acho muito difícil, tá? É só me enviar um e-mail e a gente devolve todo o seu dinheiro, risco zero para você. Então, se você quer realmente compreender e falar inglês, assistir séries, entender o que está cantando e quer se comunicar com confiança nessa língua maravilhosa que é o inglês, desenvolvendo suas habilidades com o método Spring Up, clique agora no botão que está aqui embaixo do vídeo e esse curso pode ser seu ainda hoje. E ao clicar agora, você ainda recebe o bônus, que são lives exclusivas para alunos, mas só enquanto tivermos vagas. Aí você me pergunta, mas como assim vagas se o curso é online? Nós precisamos dar suporte aos alunos que se matricularem. Nós precisamos criar novos conteúdos para os cursos, responder perguntas, tirar dúvidas dentro da plataforma da Hotmart. Então, por isso, sim, é necessário limitar o número de alunos. Então, clique agora e garanta o seu curso Spring Your English e ganhe todos esses bônus exclusivos enquanto a gente ainda tem vaga.
você sabe da sua necessidade de destravar o seu inglês e também que não adianta ficar só estudando por textos e tradução, não é? Com o curso Spring Your English, você já sabe, vai dominar as técnicas que possibilitam o desenvolvimento das habilidades, a prática de input e output, que já trouxeram resultado para centenas de alunos. Então, a escolha é simples e a oportunidade é única, tá? Por esse valor, o curso só estará disponível uma vez, esta vez. E fique tranquilo, porque, como eu disse, eu acho muito difícil você não ficar satisfeito, porque o método funciona mesmo. Você tem a oportunidade de começar a compreender e falar inglês desde o primeiro módulo, a partir das aulas para iniciantes. Sim! E o que você vai fazer agora? Vai clicar aí embaixo nesse botão para garantir sua vaga, porque comigo você vai falar inglês. Te vejo lá no primeiro módulo, tá? See you there! Hey there, I'm Julia, and I'm here to share with you guys the experiences I had with Carol from Spring Your English. I had classes with Carol for almost 3 years, I think, and I can say for sure it was the time I learned the most. I improved my vocabulary, my writing skills, my fluency, but I actually had so much fun while doing it. Because Carol has this out-of-the-box way in her classes. She doesn't make us just read out of the books or repeat sentences. She actually brings us songs and videos and games. Every day something new and fun and with so much content. She would also have these conversation classes when someone would bring a new topic and we would learn about something new while we were learning English, and that was so much cool. And besides that, Carol herself is an amazing teacher. She has this good energy and she always made me feel comfortable to make mistakes and to approach her with any doubts. She actually boosted my confidence a lot while learning, and it's so important. So that's why I 100% recommend her. She's a very caring teacher. She always wants the best for her students. She's always there for you. And I can say for sure she's someone you can learn with. So 100% recommend her. Hi everybody! We're here today to express how grateful we are for all we have learned about English language and culture with our amazing teacher Carol. Então, gente, aqui em Intermares, Carol, ela ensina com um método muito diferente, porque ela não tem um plano de estudos, por exemplo, de 5 ou 6 anos para você ser fluente em inglês. Ela faz algo personalizado, visando o que você tem aprendido e o que você tem mais dificuldade. Então, dessa forma, com poucos anos, com 2 anos de curso, você já consegue ter um desenvolvimento muito bom. E ela ensina ainda com pessoas nativas, com áudios gravados por pessoas nativas, até com entrevistas. E isso tudo faz a gente ter ser enriquecido de verdade com a cultura inglesa, com a cultura americana. E ela sempre busca mesclar as duas. Então, é um curso realmente completo que a gente é muito grato de ter participado. Beijo. Muito obrigada. Isso aqui é uma ode a Carol, que é uma professora maravilhosa e extraordinária com a qual nós desenvolvemos grande afeição nesse caminho de aprendizagem do inglês. Alguém que a gente recomenda fortemente. Abraço. Hi there! Meu nome é Marlone e aqui estou para dividir um pouquinho da minha experiência com vocês. Há um tempo atrás, meu marido e eu, nós decidimos correr atrás de um grande sonho, que era aprender inglês e morar fora do Brasil. Para isso, buscamos por várias escolas de inglês, testamos várias metodologias, até que finalmente chegamos na Spring English Course com a professora Carol, que graças à larga experiência que a professora tem na língua inglesa, somada a aulas completamente dinâmicas e totalmente focada no nosso objetivo, nós conseguimos realizar o nosso sonho. Hoje estamos há quase 2 anos morando aqui na Nova Zelândia e conseguimos trabalhar nas nossas áreas, que é engenharia. Portanto, se você tem algum objetivo, algum ideal parecido, recomendamos muito a Spring English Course com a professora Carol. É uma oportunidade única que, por esse valor, nunca vai se repetir.